Se você tem um problema com outro país, se você sabe que no país está instaurado uma ditadura, está instaurada um regime totalitário, ditadura, e você sabe que existem presos políticos perseguidos nesse país. Você utiliza do microfone de suas declarações do seu governo para criticar integralmente ou fazer elogios a alguma outra coisa que preste? É que nos Estados Unidos existe uma massa de imigrantes que estão votando e sendo utilizados para votar em favor dos democratas. Então, a fraude nos Estados Unidos basicamente acontece com a questão da imigração, por meio dos imigrantes. Então, o Trump está dizendo o seguinte: olha, vamos aumentar o controle. A gente precisa aumentar o controle de quem vota. Como fazer isso? Daí o Trump vai buscar dois modelos no mundo, que ele vai citar aqui no documento: Brasil e Índia. O problema é que podem usar, né, o pessoal que controla o nosso sistema eleitoral, pode usar, tá vendo? Vocês falam que o Brasil é ruim, até o Trump elogiou, distorcendo a situação. Mas tanto lá quanto cá, tem muitos problemas sim. Que voltam. Eu acho que era melhor o Trump fazer uma consultoria mais apurada aqui no Brasil, para ele ver que não é bem assim, né? Porque se ele passar pelo interior aqui da Bahia, ele vai ver defunto votando, ele vai ver gente votando 50 vezes. Enquanto isso, Trump muda a regra eleitoral nos Estados Unidos e, acredite se quiser, ouvinte, cita o Brasil como bom exemplo. Essa entrevista sobre o assunto, Pedilara? Foi nessa entrevista? O Trump disse o seguinte, viu? Assinou um decreto nesta terça que muda as regras eleitorais nos Estados Unidos. O texto assinado pelo republicano cita o Brasil e Índia como bons exemplos na identificação de eleitores. São duas coisas que eu queria falar. É importante essa questão lá americana. Por quê? Você sabe o que aconteceu em 2020, né? Ou não? Muitos mortos votaram. Eu não posso nem falar muito desse assunto porque o YouTube prejudica canais que falam. Mas eu vou dar aqui os códigos para você. Pega aí a chave. Pega o drive. O Biden colocou muita gente do caixão para votar nele na eleição americana de 2020. Você está entendendo, né? Então é ilegal, é uma maluquice arretada o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E aí o Trump já fez algumas mudanças, os governadores também fizeram algumas mudanças e ele está defendendo uma questão de identidade, para que somente pessoas com identidade façam parte do processo eleitoral americano. O decreto exige uma prova documental de cidadania para que os eleitores possam se registrar para votar em eleições federais e determina também que todas as cédulas com os votos sejam recebidas até o dia do pleito. Isso é positivo, eu acho que isso é muito, muito importante. Agora, ele fala mesmo, ele cita o Brasil, aí que é o grande problema, né? Abre aspas. Trump reconhece que eleições livres, justas e honestas, sem fraudes, erros ou suspeitas, são essenciais para a República Americana. Os Estados Unidos estão defasados em relação a outras nações na aplicação de proteções eleitorais básicas e necessárias. A Índia e o Brasil vinculam a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração da cidadania. Só, fecha aspas. Esse detalhezinho aqui não foi o procurador-geral. Não, desculpa, isso é o pessoal do... Deixa eu pegar aqui o órgão que deu o trecho aqui, que fez essa nota. Eu tô vendo as aspas aqui. Um outro... É o Trump que disse isso, não tô entendendo. No texto não tem dizendo se é o Trump ou se é um trecho da decisão do governo Trump. Não sei se foi na entrevista que ele disse isso. O que você tem dessa entrevista aí, Pedro de Lara, que tá no vídeo? Mas tá bom. Foi um erro citar Brasil como exemplo. A gente sabe do que está acontecendo aqui. Eu acho que ainda pesa mais ao pessoal que faz tic-tac no país, aqui no nosso Brasil. Tic-tac dizendo que o Trump está antenado, que está vendo o que está acontecendo no Brasil. Eu queria ouvir do Trump falando, citando regra eleitoral brasileira como bom exemplo. Eu acho que inclusive os petistas e a esquerda, lamentavelmente, vai utilizar essa declaração do Trump para, inclusive, validar o nosso sistema aqui, que Butão e Bangladesh utilizam, os únicos países que utilizam. Só um detalhe também, nessa questão, eu fiz um comentário semana passada sobre o sistema eletrônico brasileiro que Butão e Bangladesh utilizam. Aí um imbecil esquerdista veio na minha rede social e disse, você é um mentiroso. Eu assisti o programa, aí ele mandou uns links dos Estados Unidos lá, com vários
vários estados, o pessoal vai lá e vota numa urna eletrônica. Mas, ô imbecil, existe o comprovante ao lado que sai o cidadão coloca na urna. Né? Isso é óbvio, eu estou falando aqui, o óbvio, mas tem que falar o óbvio para os imbecis esquerdistas que acompanham. Lá o sistema não é integralmente eletrônico, não fica num computador. Você tem um comprovante físico, inclusive que foi defendido no Congresso anos atrás, né? Que fosse aprovado no Brasil, infelizmente não foi. Não se empenharam para aprovar esse negócio. E nos Estados Unidos e outros países como o Canadá utilizam do mesmo jeito. Você tem um sistema, o computador vai, e você tem um comprovante impresso que o cidadão deposita na urna. Na Inglaterra, se não me engano, é do mesmo jeito. Então não existe o mesmo sistema do Brasil, só em países como Butão e Bangladesh. Vanessa Moreira, eu acho que essa declaração aí é ruim. Desculpa, Pedilar, nessa entrevista ele fala aí, solta o áudio aí para ver. Solta aí, por favor. É grande? Quanto tempo? We had an amazing period of time. We rebuilt the military, biggest tax cuts in history, biggest regulation cuts in history, and now we're doing it again. But I think we're going to do it even better. And we have unbelievable people. Our economic people are the best in the world. Even now, you were here a little while ago, we just approved a lot of ambassadors going into other nations, et cetera, and they're great. They're just great people. I think we're going to have a tremendous success. I know some people say, oh, do you think it's too much? Well, they've been doing this to us for many years. Whether it's China or India or Brazil or so many other places. And all we're going to do, it's reciprocal. We're just going to be reciprocal. Não, está falando, citou Brasil e China, mas em outro sentido. Sentido econômico. Não falou da questão eleitoral, não. Eu estou falando da questão, a regra eleitoral que ele citou o Brasil. Mas eu acho que teve essa parte, porque não, ele falou do Brasil e China envolvendo questão econômica, não tem nada a ver com a regra eleitoral. Dos cortes, ele está falando sobre as tarifas serão impostas aos países e que o Brasil, inclusive, vai se beneficiar com isso, porque a China vai começar a comprar aqui conosco. Vanessa Moreira, sobre o Trump e esse trecho aqui que eu li na reportagem da Veja, ele citando o Brasil e a Índia como exemplos na identificação de eleitores. Não, se ele realmente falou isso, eu acho que faz aí um contraponto direto para quem ainda está adormecido na seita acordar. Porque, Timóteo, se ele cita o Brasil na identificação de eleitores, isso não significa que ele está legitimando o sistema eleitoral brasileiro e que ele vai botar a urna nos Estados Unidos, não é isso. Mas ele está demonstrando que não há nenhum tipo de confronto direto, como fazem parecer os jornalistas e os exilados, entre aspas, né, o deputado que optou por morar lá nos Estados Unidos, que está lá, o Eduardo Bolsonaro. Não faz o menor sentido. As narrativas que eles criam, que eles constroem diariamente, não está bem assim, já que existem coisas também admiráveis aqui no Brasil, no sistema eleitoral, que é a identificação de pessoas que votam. Eu acho que era melhor o Trump fazer uma consultoria mais apurada aqui no Brasil, para ele ver que não é bem assim, né? Porque se ele passar pelo interior aqui da Bahia, ele vai ver defunto votando, ele vai ver gente votando 50 vezes, tudo isso. E outra, mas olha, tecnicamente, independente da falta de conhecimento do Trump em relação ao Brasil para fazer uma situação como essa, mostra uma sinalização de empatia com o país. E com o que está acontecendo e com tudo. Outra, ele está cagando e andando. Está cagando e andando. O povo não entendeu. O povo não, desculpa. O grupo ainda não entendeu isso. Eu recebo diariamente da minha rede social besteiras. Ontem eu coloquei a matéria daquele jornal Cidade Online. Aquilo ali é um lixo, não presta pra nada. Só fake news e só enganação. Os títulos mais absurdos desde a época do Bolsonaro em 2021-20. Bolsonaro reeleito, não será no primeiro turno. Só besteira. Aí ontem eles colocaram assim, ó, vou colocar aqui pra você. Viu, né, Vanessa? Você fez um comentário lá, né? Será legal colocar na tela aí. Esse pessoal vive no mundo da fantasia. Olha só o que o Jornal da Cidade Online escreveu. Urgente. Trump vai acompanhar julgamentos do STF de perto. Claro que depois você acessa a matéria, o texto tem nada disso. O texto fala que os deputados, 2 deputados estão vendo, pediram aquele negócio, aí faz aquela encheção de linguiça. Mas o título
Esse grupo bolsonarista hoje não lê matéria, eles não sabem nem ler. Eles leem um título e começam a repercutir isso, compartilhar nas redes, como se fosse uma verdade que o Trump está preocupado com o Brasil, que vai ter porcaria nenhuma, irmão. Já falei 10 vezes, tratando da realidade. O Trump tem muito mais dor de cabeça agora para resolver, ficar preocupado com o Brasil, pô. Então, isso é uma besteira. E essa declaração aí, eu não sei se foi do órgão da decisão do governo, do Trump, queria ouvir o Trump falando. Mas claramente mostra que também ele tá cagando e andando e tá mostrando que o Brasil... Lamentável, né? Que o Brasil tem um sistema adequado eleitoral. Eu acho engraçado porque o bolsonarista, ele tem uma fixação doentia pelo Pablo Marçal, né? O próprio Carlos Bolsonaro hoje, com o pai sendo condenado, fez postagem sobre Pablo Marçal. Eu acho engraçado. Não, eu acho engraçado isso, porque assim, se a gente está falando de falacioso, se eles estão dizendo que o Pablo Marçal é falacioso, que ele é realmente uma pessoa controversa, como eu disse aqui, a gente não sabe exatamente nem sequer sobre a real vida financeira do Pablo Marçal, política, nada. Ele é uma pessoa meio nebulosa. Porém, o cara... né? O Pablo Marçal, ele tem essa questão inebriante em volta dele, constantemente, a gente sabe disso. Mas qual a moral que o bolsonarista tem para falar do Pablo Marçal se tem o Eduardo Bolsonaro? O cara passa o dia inteiro produzindo mentira lá nos Estados Unidos. O dia inteiro dizendo que Trump vai fazer, que ele não vai se descansar, que ele está indo conversar com um e outro. Só apresenta aquele rapaz que é amigo dele, que eu já esqueci o nome, a Maria Salazar, os dois lá, e mais nada. E o povo ainda acredita no cara. Então, assim, o que eu posso fazer diante disso? E aí, na verdade, quando os fatos chegam à tona, quando existe um fato em si, um factoide em si, é isso. É o Trump citando o pai dele, é o Trump citando o Brasil em harmonia. Não tem nada que comprove as falácias do Eduardo Bolsonaro. Pablo Sonati, o que você acha disso, meu querido? Eu acho que entendo que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tenham muitos problemas nas eleições e talvez o mundo todo. Não dá para confiar no sistema eleitoral do mundo todo. É um país continental, o Brasil, os Estados Unidos, é difícil controlar, como a Vanessa mesma disse, na Bahia, nos rincões desse Brasil, nos fundilhos desse Brasil. A gente sabe, né, que há muita compra de voto, há muito defunto votando, assim como aconteceu nos Estados Unidos com a época do Joe Biden. O que eu talvez entenda nessa fala do Trump, que por pior que pareça, Timóteo, até a caixa mágica, até o finalzinho ali, o Brasil não é um sistema ruim de votação. Sabe, eu acho até... Eu sou de São Paulo, então eu posso não ter uma visão de outros estados. Mas aqui, pelo menos, onde eu tô, parece ser muito bem organizado, é rápido. E, cara, o problema nosso está no final, sabe? Lá nos Estados Unidos, o relato que eu tenho de muitas pessoas é que é uma bagunça. As pessoas votam, mandam a cédula pelo correio, recebem a cédula pelo correio. Tem lugares como na Califórnia que a pessoa não precisa nem levar o seu documento de identidade. Então, assim, por mais que o Brasil tenha problemas, você votar sem o documento de identidade chega a ser muito bizarro até. Porque até mesmo você pode votar, sei lá, quantas vezes quiser. Então, eu acho que nesse ponto ele quis elogiar o Brasil. O problema é que se realmente essa matéria for verdade, né, a gente está em dúvida ainda se ele realmente disse isso, o problema é que podem usar, né, o pessoal que controla o nosso sistema eleitoral, pode usar, tá vendo? Vocês falam que o Brasil é ruim, até o Trump elogiou, distorcendo a situação. Mas tanto lá quanto cá, tem muitos problemas sim. Acredito que o Brasil é quase melhor, ou seria até melhor que os Estados Unidos, se tivesse, é claro, o voto impresso. E a gente sabe como que funciona, né? Eu acho que o que todo mundo clama aqui no Brasil, para ser bem efetivo mesmo, é o voto impresso. Em relação a isso, eu acho que o Trump deveria considerar melhorar lá nos Estados Unidos, como ele quer, né? Apresentar a cédula, não poder ultrapassar a data de votação. E é nesse sentido que eu entendo que ele tenha falado. O Brasil precisa de voto impresso. Não sei se o ouvinte entendeu
Acho que sim, né? Mas pense, Vanessa, Pablo, o professor Fernando vai falar na sequência. Se você tem um problema com outro país, se você sabe que no país está instaurado uma ditadura, está instaurada um regime totalitário, ditadura, e você sabe que existem presos políticos perseguidos nesse país, você utiliza do microfone de suas declarações do seu governo para criticar integralmente ou fazer elogios a alguma outra coisa que preste? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se o Trump de fato estivesse ligado aos problemas do Brasil, sabendo o que está acontecendo, ao Moraes, aquela coisa toda, a juristocracia, o ativismo, os presos políticos, o Bolsonaro prestes a ir para a cadeia, ele faria uma declaração nesse sentido, citando o Brasil como um bom exemplo de justiça eleitoral? É isso que eu estou dizendo. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Ele não está preocupado com nada. Ninguém sabe de nada que está acontecendo no Brasil, lá nos Estados Unidos. Professor Fernando Melo, bom dia. Muito obrigado pela participação. O que o senhor acha? Bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu entrei no site da Casa Branca e tô lendo aqui o documento mesmo publicado pela Casa Branca no dia de hoje, né, dia 25. Não, ontem, né? Dia 25 ontem, foi publicado aqui o documento, que é um decreto de ordem que eles chamam, e na verdade o documento diz assim: restaurando a confiança nas eleições americanas. Hoje o presidente Donald Trump assina uma ordem executiva para proteger a integridade das eleições americanas. Essa ordem fortalece o voto do cidadão quanto às verificações e os banimentos de estrangeiros para que eles não interfiram mais nas eleições norte-americanas. A Comissão de Assistência Eleitoral vai requerer documentação que provem a cidadania dos votantes, dos eleitores, nos seus formulários de registro. Agências como o Departamento de Segurança Interna, a Administração de Segurança Social e o Departamento de Estado devem prover ferramentas com as quais o Banco de Dados Federal verifique. Eu estou lendo assim, pessoal, porque eu estou traduzindo aqui ao mesmo tempo, por isso que eu estou lendo quebrado assim. Verifiquem a elegibilidade e a cidadania dos indivíduos que estejam se registrando para votar. O procurador-geral vai priorizar a persecução de não cidadãos votantes e relatar, então, crimes, incluindo aqueles por meio das gravações, dos registros, né, de pessoa, em coordenação com as autoridades do Estado. Então, veja que o que o Trump está copiando do Brasil, né, copiando não, que ele nem está copiando, ele só está anunciando, né? A gente tem que aprender também a fazer isso, inclusive no Brasil. Separar promessa de político de ação. Então, o Trump está anunciando que ele quer aumentar a segurança nas eleições americanas. Por quê? A gente sabe que tudo que a direita brasileira faz é copiado dos Estados Unidos. A argumentação do Bolsonaro de fraude nas urnas é uma argumentação que veio lá dos Estados Unidos. Com 2 anos de antecedência, antes do Bolsonaro começar a reclamar de urna, os republicanos nos Estados Unidos já reclamavam do sistema de votação. Qual é a alegação deles lá? É que nos Estados Unidos existe uma massa de imigrantes que estão votando e sendo utilizados para votar em favor dos democratas. Então, a fraude nos Estados Unidos basicamente acontece com a questão da imigração, por meio dos imigrantes. Então, o Trump está dizendo o seguinte: olha, vamos aumentar o controle. A gente precisa aumentar o controle de quem vota. Como fazer isso? Daí o Trump vai buscar 2 modelos no mundo, que ele vai citar aqui no documento: Brasil e Índia. Então, para quem está assim mais assanhadinho, achando que, poxa, que legal, somos modelo em alguma coisa, veja que nós somos modelo no que há de pior, que é o tiveram a intrepidez tal de registrar a biometria. Biometria é medição biológica, né, do seu corpo. Então, você pode ter a biometria da digital, pode ter a biometria da íris. Então, esses países são tão autoritários, são tão totalitários, que os Estados Unidos jamais teria coragem de fazer isso. Nesses países, você tem o registro do corpo das pessoas. O seu corpo pertence ao Estado. Então, o que o Trump está fazendo? O Trump está olhando para o Brasil e falando assim: caramba, gostei, vou fazer também.
Então o Brasil está cedendo controle dos seus cidadãos. Está cedendo não, o Brasil está servindo de exemplo de controle dos cidadãos para o governo Trump. Isso que o Trump está fazendo é assim algo que é porque a gente não tem essa mentalidade. Mas se você ler, por exemplo, Tocqueville, para você ver o que como funciona a democracia na América, você vê que isso que o Trump está fazendo nunca antes na história dos Estados Unidos foi atentado sequer. Porque é muito improvável que o Trump consiga fazer isso, porque isso fere a liberdade do cidadão americano. E nos Estados Unidos a liberdade é tudo no quesito de cidadania. Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.